Olá, amigos. Nessa terceira aula do curso de auxiliar de creche, eu estarei falando aqui sobre alguns assuntos interessantes, como por exemplo, o que é imprescindível para trabalhar com educação infantil. Eu costumo dizer que tanto para trabalhar com um idoso, com criança, com deficiente físico, você deve gostar, né? Não é uma profissão que você vai se dedicar, aprender, investir em um curso sem antes você não ter uma aptidão ou no mínimo gostar, né? Porque o gostar já é importante, porque à medida que você gosta do curso, você se envolve com aquela área, um novo mundo se revela para você, tá? Então, no caso da educação, o que é imprescindível? Nós temos alguns tópicos a discutir que são imprescindíveis, por exemplo, como ser ético. Assim como toda profissão, o auxiliar de creche, ele tem que ser ético, né? Assuntos relacionados à instituição e às suas famílias devem ser preservados, ou seja, a criança ela não tem maturidade psicológica para entender de repente determinados assuntos que o professor e o auxiliar de creche estão conversando ali com eles. Por exemplo, porventura alguma coisa que o pai daquela criança falou que deu uma interpretação ruim para esse profissional, ele não pode de forma alguma expor esse sentimento na frente da criança. A criança não entende, né? O referencial dela é o pai e a mãe, e são as pessoas que fazem parte do convívio social com ela, afetivo, tá bom? Nós temos aí, nesta fase, é comum as crianças cometerem intimidades nas famílias, né? Comentarem, falarem sobre essas intimidades. Então, o professor e o auxiliar de creche, eles não podem ficar dando cordas para esse tipo de assunto. E na sua casa, quanto que sua mãe ganha, quanto que seu pai ganha, né? Que horas que ele sai, que horas que ele chega. Então, são assuntos que não são pertinentes. Isso pode até gerar uma gravidade maior e, de repente, você, né, ter que responder aos pais, em uma reunião, por que você está fazendo essas perguntas, tá bom? Então, você tem que ser ético, e todavia esses fatos somente poderão ser comentados em casos extremos a pessoas especializadas. Por exemplo, quando houver uma reunião com um pedagogo, uma reunião onde você deve tratar assuntos que são para o melhor desenvolvimento do ensino-aprendizado dessa criança, aí sim você pode levar essas questões, você vai estar com uma equipe de profissionais que vão estar discutindo sobre essas questões, e aí vai entrar em acordo se chama o responsável, se não chama, tá? Então, primeiro item, por favor, sejam éticos. E o segundo item, gente, é trabalhar o tom de voz, né? As crianças costumam reclamar muito quando um auxiliar de creche ele fala muito alto, ele tem uma agressividade na voz. Muitas vezes a gente sabe que o profissional ele não está muito bem naquele dia, né? Um profissional ele chega um pouco desgastado por um problema familiar, um problema externo, e isso altera logo no seu comportamento e no seu tom de voz. E a criança percebe isso, né? Se você é dócil, se você é gentil, se você é educado, se você tem um bom humor, se você trabalha com mau humor, são fatores em que as crianças estão sempre observando. Então, tente manter a sua tranquilidade, a sua harmonia, para que, poxa, afinal de contas, você é um profissional que vai estar lidando com crianças, né? E a criança, ela é muito mais sensível, né? Ela é muito mais sensível a tudo que você fala e também ao seu tom de voz, né? O ambiente, a sua voz faz parte do ambiente acolhedor e harmonioso dessa criança. Se ela se sente bem, ela sempre quer estar ali, até porque a creche, ela é a segunda casa, o segundo ciclo social que uma criança tem. O primeiro é a sua casa e a sua família, o segundo são os professores, o auxiliar de creche, a tia que trabalha no pátio da escola, a merendeira, todos fazem parte do ciclo de amizade, de socialização dessa criança, tá bom? Gostar de criança, terceiro tópico, né? Se você não, é imprescindível que o profissional goste de criança, afinal nesta fase elas exigem
paciência e amor, né? É um período em que ela está se desenvolvendo intelectualmente, de uma forma cognitiva, ela está se desenvolvendo psicomotor, a sua coordenação motora, todo esse mundo é novo para ela. Ela tá aprendendo a interagir com as pessoas, ela está aprendendo a interagir com o meio ambiente, com o mundo que a cerca, então tudo é novidade. Você está ali como um adulto, né, experiente, para conduzir essa criança para um lugar seguro. O que é conduzir essa criança para um lugar seguro? Dar ensinamentos para ela, né? Afinal de contas, é esse o principal sentido da educação: passar aprendizagem, inserir valores, conhecimentos, procedimentos, né? Para que essa criança seja hoje, né, pequena, mas amanhã ela vai ser uma árvore que vai dar frutos, tá bom? É uma grande responsabilidade, uma energia imensa, proveniente somente de quem gosta do que faz. Então, você que é auxiliar de creche, você deve gostar do que faz, tá bom? Agilidade, quarto item para você ser um bom auxiliar de creche. Agilidade é uma característica de peso considerável, pois a criança corre, pula, levanta, ela tem muita energia e se envolve em situações repetidas de risco. Então você tem que ter, né, dentro daquele ambiente de trabalho, você tem que ter o controle, você tem que saber o que aquela criança tem na mão, se ela tem um lápis, um objeto que representa risco, se ela está colocando algum objeto na boca. Ou seja, você deve ter o controle de todo o ambiente, de todos os objetos. Se aquela criança, você pode saber também se uma criança, pelo temperamento dela, se ela é mais agitada, mais calma, né? Se ela tem um hábito de correr, de pular, se ela não tem, se ela é mais introspectiva. É importante você fazer esse mapeamento, tá bom? Faça esse mapeamento sempre que você estiver. Isso vai facilitar o seu trabalho, porque quando você for dar aula, você já vai identificar cada criança e cada característica que ela tem, tá bom? Claro, e o quinto item, você deve ter um bom preparo